Oi, eu sou a Mili. Recentemente foi meu aniversário de 4 anos. Parabéns para mim e para minha mãe, é claro. Eu tirei um tempo para rever as minhas experiências, incluindo meu histórico de leitura, e resolvi compartilhar isso com vocês. Como eu já comentei em alguns outros vídeos do canal, meus primeiros meses de vida foram na rua, junto com minha mamãe e meus irmãos. Quando fomos resgatados, tínhamos muito medo dos humanos. Minha humana adorava assistir os vídeos do Jackson Galaxy, e ele sempre dizia que era muito importante fazer com que os gatos medrosos se sentissem seguros. Por isso que sempre que ele chegava em um lar desconhecido, ele não interagia de cara com o gato. Ele sempre aproveitava os primeiros momentos para conversar com os tutores, não apenas para pegar pistas sobre o comportamento do gatinho, mas principalmente para fazer com que o gatinho se acostumasse com a voz dele. É muito provável que minha humana tenha ficado com isso no seu subconsciente. Quando ela entrava no quarto onde nós ficávamos, todos corríamos para nos escondermos, e ela ficava triste com isso. Aos poucos, ela foi dando pistas para nós, para sabermos que ela ia entrar. Detalhes simples, como fazer barulho com a chave na fechadura, falar algo antes de abrir a porta. Mas eis que um dia ela resolveu abrir a porta do quarto e, aos poucos, deixá-la mais tempo aberta, até não fechá-la mais. E ela se sentava na entrada, normalmente com um brinquedinho, uma vareta para atrair os filhotes. Meus filhotinhos, porque eu estava grávida quando fui resgatada, apesar de ser bem novinha com apenas 6 meses. Quando a minha humana era criança, ela costumava ler para os gatinhos dela, normalmente inúmeras e inúmeras vezes, a história do gato de botas. E não sei se foi de alguma forma inconsciente, somando sua experiência de infância, mais as dicas de Jackson Galaxy, mas um dia a humana resolveu ler para nós um livro que, obviamente, era sobre gatos. O fabuloso Maurício e seus roedores letrados. Eu não sei exatamente qual foi o fator mais predominante para este ato da humana, mas o fato foi que algo na sua voz me atraiu para ela. Então eu me aproximei e fiquei deitada relativamente perto, enquanto ela lia. Às vezes eu ficava dentro do meu túnel de brinquedo ou no meu tapetinho azul. Às vezes, quando ela fazia uma pausa mais longa na leitura, eu rapidamente arregalava os olhos, esperando que ela entendesse. Por que você parou a nossa leitura? Então, ela retomava a história e eu voltava a me deitar relaxada. E assim se passaram várias horas e dias. E sempre nesses momentos, eu ia perdendo um pouco do medo e me aproximando mais e mais dela. Ainda hoje, não sei explicar, mas algo na sua voz me atraiu. E foi assim que eu também desenvolvi o meu gosto pela leitura. Os humanos também tinham o hábito de lerem juntos, todas as noites, e os finais de semana também eram regados de leitura. É engraçado, com o tempo, parece que a vontade de ter uma companhia tranquila, de preguiça na cama, cercada de humanos e livros, é cada vez mais forte. É claro que ainda tenho meus momentos de brincadeiras com as crianças, mas aquela ânsia desenfreada, excesso de energia misturada com imaturidade, já não fazem mais parte de mim. E o desejo de explorar novos territórios, que era uma necessidade física, passou a ser saciada pelas histórias contadas. Minha humana disse que é possível conhecer o mundo todo a partir dos livros. E olhem só para quantos lugares diferentes eu já fui nas minhas leituras. Na maior parte, as histórias foram dos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, e também França e Alemanha. Dos continentes, não faltou nem a Oceania. Esse gráfico mostra claramente
que o país que eu mais li foram os Estados Unidos, o que era algo esperado, devido ao meu gosto por ficção científica e divulgação científica. E meus autores preferidos nestes gêneros são americanos. Para ir a todos esses lugares, eu também precisei ler em outros idiomas, porque há muitos livros que ainda não foram traduzidos para o português. Por um lado, isso é ruim, porque limita as opções de leitura. Por outro lado, serve de motivação para aprender novas línguas. Eu ainda li a maior parte dos livros em português, mas foi menos da metade do total. Outra grande parte dos livros foram lidos em inglês, mas também li alguns em alemão, francês e espanhol. Ufa! Colocar esses dados em gráficos me ajudou a ver que, mesmo gostando de línguas românticas, como o espanhol, li apenas um livro nesse idioma. Enfim, algo para ser melhorado nas próximas leituras. Além de viajar a outros lugares, eu também vi que tive contato com culturas de diferentes épocas. Há muito tempo eu saí da gatolescência, mas não me restringi aos livros dos últimos 4 anos. Eu li histórias de diversos períodos, a maioria a partir do século XVII. E, vendo bem, li umas coisas mais antigas, como A Arte da Guerra, Medeia e A Greve do Sexo de antes de Cristo. E um pouco depois disso, foram alguns livros de filosofia, sobre estoicismo. Lembrete para mim mesma, quero ler mais livros filosóficos. Nesse processo, o Clube de Leitura Filosófica do professor Matheus Salvadori tem sido bem importante. Referente ao que li, a maior parte foi ficção. As obras de não ficção incluem filosofia, budismo, divulgação científica, etc. Das obras de ficção, o que eu mais li foram livros de literatura clássica, seguido por fantasia, ficção científica e romances históricos. Distopia ou ficção especulativa são subgêneros da ficção científica, mas eu não quis incluí-las no mesmo gênero para não mascarar o resultado. Eu gosto bastante de distopia e preferia deixá-la separada, e vendo no gráfico, percebi que poderia ler mais deste subgênero. Eu li um tanto nesses meus 4 aninhos de vida. Vocês não acham? A princípio, pode parecer uma quantidade grande de livros, 207 no total. Mas, vendo bem, pela quantidade de páginas por dia, é um valor que dá para manter. Desde que comecei, tenho lido um pouco mais a cada ano, de 38 para 57 páginas por dia, em média, pois nos finais de semana eu consigo ler bem mais do que durante a semana. Esse ano estou lendo um pouco menos, voltando para a média de 38 páginas por dia, porque eu também estou me adaptando à rotina de miautuber com as demais atividades. E dentre os livros que estão em andamento, eu destaco o último volume do box completo de Sherlock Holmes e Dom Quixote. Mesmo que a quantidade de páginas lidas por dia tenha diminuído nesse ano, ainda assim tem sido uma ótima experiência. Eu não esperava, tão cedo, ler um livro de Victor Hugo em francês. Além de ler para mim os originais de Os Trabalhadores do Mar e Drácula, eu também faço a leitura deles em português, nos miaudiolivros aqui do canal. Vocês já viram? Confiram as playlists que estão na descrição. Ah, eu também li um monte de livros em e-books. Para livros estrangeiros, essa é uma opção bem em conta, porque comprar livros físicos em outros idiomas está pela hora da morte. Mas minha filhota Minnie disse que ainda prefere devorar livros físicos. Por fim, para ter uma ideia do tamanho dos livros que li, a maior parte tem em torno de 250 páginas. Os menores que li
eram contos ou ensaios filosóficos, com cerca de 20 a 50 páginas. Mas também li uns calhamaços com mais de 1000 páginas. Pela densidade, eu achei que A Montanha Mágica fosse um desses, mas não. Enfim, eu não quis aqui me pegar em detalhes como citar todos os títulos e autores, e sim trazer essa proporção espacial e temporal, para saber no que mais quero investir o meu tempo. Também achei interessante observar que, em alguns aspectos, há uma boa diversidade de livros lidos em diferentes idiomas, bem como de diferentes gêneros. Ter todos esses dados em mãos torna mais visível a necessidade tanto de tentar equilibrar literaturas de diferentes gêneros, épocas e locais, quanto de reforçar pontos em que eu queira me aprofundar ainda mais. Espero que tenham gostado desse balanço. E vocês, como andam as suas leituras? Vocês têm algum método ou técnica para acompanhar o progresso das leituras ao longo dos anos? Quais países vocês mais viajaram e para quais gostariam de ir? Estou curiosa para saber. Deixem um comentário. Até!